Eu já quero falar para você que esse vídeo é só falação, mas tem falação importante aqui, tá? Então fica aqui, por favor. Oi meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E depois de um mês, mais ou menos, que eu estou aqui longe do canal, eu vim dar um feedback para vocês de como tá indo o meu processo de emagrecimento. Tem notícias muito boas, mas tem notícias não tão boas também. E eu acho sempre importante de compartilhar com quem está no mesmo processo que eu, para trazer consciência também a outras pessoas, né? E elas poderem seguir o caminho delas de uma forma melhor. Então, se você é uma dessas pessoas que estão aí buscando emagrecer, fica até o final desse vídeo, tá bom? Bom, um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal foi referente que eu abandonei meu trabalho da costura criativa e sublimação. E nossa, gente, depois desse período aconteceram tantas coisas. Se eu não me engano, tá em torno de 2 meses ou 3 meses que eu parei. Maio foi o Dia das Mães, né? Foram, acho que as minhas últimas encomendas assim de fluxo maior. Então, maio, junho, julho, entramos em agosto hoje, então eu vou considerar 2 meses. E aí, assim, como eu estava antes, né? Eu falo que o processo de emagrecimento não é só alimentação saudável, não é só exercícios, mas tem a ver também com o nosso emocional, com a nossa mente. Então, quando eu estava trabalhando, eu estava sentindo que eu estava completamente destruída por dentro. Eu não estava conseguindo dar o meu melhor nesse trabalho que por tantos anos foi uma alegria para mim. E aí eu preciso compartilhar com vocês que tinha se tornado um tormento. Então eu estava numa situação que eu não conseguia mais ser uma pessoa disciplinada. Eu não estava conseguindo me manter nos horários de trabalho. Eu comecei a diminuir também as encomendas. Então, por conta de eu não conseguir me manter muito tempo trabalhando, eu levava mais tempo para fazer a encomenda. E com isso não dava também para incluir outras, porque se eu incluísse era uma situação assim desesperadora para mim, porque eu sentia que eu não estava bem para estar no meu ambiente de trabalho. Bom, então eu cheguei a um nível que eu estava até com a veia do olho pulsando. Geralmente isso indica assim um nível alto de estresse. Eu estava me sentindo muito depressiva, eu estava sem motivação para levantar da cama. Então, quando eu acordava, eu pensava, nossa, eu tenho que encarar essa rotina de novo. E para mim estava sendo uma rotina horrível. E aí foi muito difícil realmente tomar essa decisão, mas eu percebi assim, estamos com um problema. Temos uma obesidade mórbida, que por muito tempo eu considerei que era apenas um sobrepeso. Então eu falava para a psicóloga, eu tô no sobrepeso, tal. E aí eu fui entendendo que eu não estava no sobrepeso, eu estava com obesidade mórbida. Eu estou com obesidade mórbida. E aí eu precisei encarar. É um problema que não dá para eu fingir que é um probleminha e colocar debaixo do tapete. Eu preciso enfrentar isso. Então, eu preciso mudar a alimentação, eu preciso fazer exercícios. E inicialmente eu comecei assim lá no ano passado. E aí, o que acontecia? Eu percebi nesse meio tempo que existe algumas emoções em volta desse meu acontecimento da obesidade mórbida. Então eu descobri que eu sou muito apegada na comida, né? Inicialmente eu tinha realmente pensado assim, talvez seja lembranças que eu tive do meu pai, né? Para quem não assistiu nenhum outro vídeo aí, meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos
E ele significou muito para mim, né? Se for ver, eu convivi muito com ele, talvez de quando eu nasci até os 5 anos. Depois as coisas foram desandando, né? Por questões dele mesmo, problemas que ele tinha. E depois eu só voltei a ter contato com ele novamente quando ele já estava doente, né? E aí ele partiu, né? E isso foi uma situação muito difícil para mim, que para uma menina de 13 anos eu incubei, né? Eu guardei aqui dentro de mim e esqueci das situações, né? Mas uma das coisas que eu falo aqui para vocês, meninas, muita coisa do que vocês viveram na infância vão afetar vocês no dia presente, né? No momento presente. Então, qualquer coisa que tenha acontecido, rejeição, abandono, talvez agressividade, né? Se você viveu alguma agressividade dos pais, abuso, né? Esse tipo de coisa pode afetá-los no momento presente. E aí eu comecei a descobrir isso. Bom, eu sou uma pessoa que toda vez que eu tô nervosa eu como muito. Mas pra mim é uma diversão imensa quando eu como um hot dog, um hambúrguer, né? Um lanche de hambúrguer, pizza, sorvete. Eu sempre fico nessas opções. Ficava, né, nessas opções. Porque eu tô cuidando disso também. E bom, eu penso assim, nossa, caramba, qual que é a lembrança que eu tenho do meu pai? As melhores, né, lembranças que eu tenho é quando ele me pegava para passear e ele me levava para comer salgadinho frito, hot dog. Eu sei que você entrou aqui para poder ouvir sobre processo de emagrecimento e eu tô falando essas coisas. Me perdoa se isso tá te dando gatilho, tá? Mas é porque eu tô contando sobre a minha realidade. E o meu pai, ele me dava essas coisas, né? Então sempre era uma diversão, porque em casa minha mãe, ela regrava um pouco. Então é mais um arrozinho, um feijão, legumes, uma carninha. E com meu pai, era tudo que continha muito açúcar, muita gordura. E era diversão, meu pai me levava para passear, né? Então eu associei, gente, que as coisas boas eram essas. Que o tipo de alimentação que me fazia feliz e bem era essas alimentações, né? Então, entendi isso, mas não sabia muito como contornar essa situação. E não me dediquei o suficiente, né, à alimentação. Comia certo em alguns momentos, em outro recaía. E exercícios mesmo fazia um dia sim, 5, 10 dias não. E aí, o que aconteceu, né? Cheguei então ao ponto que eu falei no início do vídeo, que eu senti que as minhas emoções estavam muito abaladas, né? Eu me sentia muito imatura. Sabe quando você se sente assim muito criança? Nossa, eu tenho 35 anos e eu me sinto tão criancinha, parece que eu não sei resolver os problemas da minha vida, não quero encarar as coisas. E aí eu quebrei assim, né? Meu psicológico ficou abalado, eu fiquei muito chorosa. Nesse meio tempo eu passei a tomar um medicamento tarja preta para emagrecer, indicado pela médica. E eu fiquei pior ainda, né? Nas situações mais desafiadoras do meu trabalho, eu tava pior, sabe? Eu não sei nem como que eu consegui enfrentar, finalizar encomendas, sendo que eu não tava bem, né? E aí foi a minha decisão que eu precisava parar e cuidar mais de mim, né? Então eu cheguei à conclusão que se a minha mente não está saudável, eu não consigo me dedicar a outras áreas. Então, eu já comecei a pensar, é importantíssimo eu cuidar da minha mente. Porque eu estava com pensamentos muito negativos, eu estava sem propósito de vida, eu estava pensando que o meu futuro não seria bom, que determinadas coisas na minha vida não iriam acontecer porque eu não tinha capacidade, né? Então eu comecei a me colocar
de uma forma muito depreciativa. Então é por isso que eu decidi tratar isso com mais atenção. Sessões com a psicóloga eu faço toda semana, né? Já há 2 anos mais ou menos. Mas e o autoconhecimento? Isso eu posso estar desenvolvendo algumas partes na sessão, mas não surtiria efeito se eu não tivesse um caderninho. Vou até mostrar para vocês. Se eu não tivesse um caderninho onde eu estivesse anotando coisas que eu considero importante para me conhecer. Então, para vocês terem noção, quando me perguntavam assim, quem é a Sara? Aí eu falava assim, eu sou a Sara, eu tenho tantos anos, a minha mãe se chama Neuci, o meu pai se chama Sebastião. E aí eu ia falar o quê? Minha mãe trabalha com excursão, meu pai já é falecido, né? Eu ia falar sobre, né, outras pessoas. Eu tenho tantos irmãos, né? Tem 7. E aí eu não falava de mim, né? Eu não falava sobre qual era a minha profissão direito. Eu não falava sobre as minhas qualidades, porque eu achava que também era muito ruim falar, errado, não é ser humilde. E não sabia quais eram as minhas qualidades, não sabia quais são as coisas que são prazerosas para mim na vida, quais são os meus valores, quais são os meus princípios. E se você tá até agora nesse vídeo, compra um caderninho para você. Se você já tem, ótimo, usa ele mesmo, né? E começa a buscar vídeos sobre autoconhecimento, né? Para descobrir quais são os seus valores. Pesquisa lá no Google, né? Valores humanos. E começa a ver com quais você se identifica. Provavelmente você vai ter uma lista enorme de valores que você se identifica. E aí você vai ver quais são os 10 principais da sua vida. Depois você vai ver quais são os que você acha que precisam ser melhorados, né? E aí eu passei por esse processo, gente. Eu busquei todos os vídeos sobre autoconhecimento, busquei saber quais são os meus valores, quais são as minhas qualidades. E hoje eu consigo falar melhor para vocês quem é a Sara, né? Eu consigo falar um pouco mais sobre mim, sobre as coisas que eu gosto. E aí isso trouxe como que eu vou falar? Um deleite, assim, pra minha vida. Uma calmaria que vocês talvez tenham noção, talvez não. E aí eu comecei a andar de uma forma mais suave. A minha jornada, ela se tornou mais suave. Então, eu era muito presa a ressentimentos, né? Eu sempre lembrava que tal pessoa fez eu passar por uma situação horrível, humilhante, que pra mim foi humilhante, né? Situações que me causaram extrema dor, que eu chorei demais. E aí eu olhava para aquela pessoa como se ela fosse a minha inimiga para todo sempre, né? E aí quando eu descobri, quando eu me descobri, quando eu me conheci, eu entendi. Aquela pessoa, ela fez tal coisa que teve um resultado negativo para mim, e ela fez justamente porque faltou tal coisa para ela. E aí esse processo, ele uniu ao processo de me conhecer para poder conhecer o outro, e eu uni isso ao amor, né? Eu assim considero um valor para mim, o amor de Deus, amor de Jesus Cristo, né? Eles são um só, né? Junto com o Espírito Santo, mas é o amor, né? Foquem no amor. E aí eu passei a olhar por todas as situações amorosamente, né? Inclusive eu fiz até uma atividade para curar o ressentimento. Eu escrevi a situação que aconteceu, que foi mais dolorosa para mim,
E eu tava muito contida assim na minha dor, nesses dias que eu tava tão assim offline aqui do canal, justamente porque eu precisava mexer nessas emoções. E foi aí que eu fiz essa atividade, escrevi quem era a pessoa, né? Fiz um desenho que representasse aquela situação. E aí, meninas, eu queimei a folha. Eu queimei como uma ancoragem na minha mente de perdão. Ou seja, isso aqui não faz mais parte da minha vida. Eu comecei fazendo isso como se não fosse significar nada para mim, como se não fosse surtir efeito, mas surtiu efeito. E aí, depois que eu queimei essa situação, né? Queimei essa situação, olha a forma como eu falei, né? Eu escrevi, né? O que eu gostaria de ter falado para a pessoa. Fulana, você fez isso, isso, isso e isso. Isso me causou extrema dor, mas hoje eu entendo melhor sobre a situação e eu estou me libertando disso, estou libertando você também dessa minha energia de ressentimento, de mágoa, de amargura. E eu queimei, né, também. Então, assim, foi aquela situação onde acabou. Eu já liberei o perdão, foi-se embora, né? Eu consigo me lembrar, óbvio que eu consigo, tá aqui na minha mente. Eu consigo me lembrar dessas situações que aconteceram. Mas eu consigo me lembrar de uma forma mais amorosa sobre o que aconteceu. Então, isso foi completamente importante para mim. Eu passei a me aproximar mais dessas pessoas que eu estava considerando como se fossem pessoas ruins, né, que afetaram. Mas eu entendi que todo ser humano está na sua jornada. As pessoas erram e as pessoas acertam. Eu já errei, né? E aí parece que tudo melhorou. Eu consegui dar mais atenção para mim, para as minhas necessidades, ter mais consciência também sobre a minha saúde, porque em meio a esse autoconhecimento, eu também busquei, né, bastante estudar sobre alimentação, né? O que é ideal para se comer. Me dei a oportunidade de comer coisas mais diferentes do que eu comia antes, né? De fazer umas receitinhas que fossem agradáveis, né? Saudáveis, mas fossem agradáveis ao meu paladar. Comecei a incluir na minha rotina de estar cozinhando e colocar um vídeo sobre culinária saudável. E enquanto eu faço a minha comida, eu assisto o vídeo, né? Então eu tentei ancorar uma coisa boa que eu gosto de assistir, que são vídeos de culinária, com essa minha ação que está sendo nova ainda. E eu falo que é nova porque cozinhar eu já cozinho há anos, mas a alimentação saudável, né, tá no comecinho ainda. Eu tô engatinhando. E da mesma coisa é referente aos exercícios, né? Faço exercícios em casa ainda. E esse tá sendo meu maior desafio ainda. Eu confesso para vocês. Eu quero que você que tá assistindo entenda que existem pessoas que vai falar assim, eu quero emagrecer. Eu tenho dinheiro para ir na academia? Tenho, então eu vou. A pessoa só vai, né? Só que provavelmente tá mais fácil para ela. Às vezes ela vai chegar na academia nova, ela vai ter uma vergonhazinha, mas depois ela acostuma. Eu tenho uma insegurança aqui dentro de mim, né? Eu tenho uma insegurança em relação à proporção do meu peso. Quando eu chego, a primeira coisa que eu acho que a pessoa vê é o quanto eu tô... Eu falei sobrepeso de novo, né? Mas eu falo assim, a pessoa ela vê a obesidade, tá? É o que ela vê primeiro, ela vê o físico, para depois ela me conhecer, saber das minhas qualidades, né? Saber quem eu sou. E aí eu fico insegura se essa pessoa vai agir de uma forma discriminatória ou não, né? Quem tá com obesidade mórbida ou sobrepeso, quem nunca pensou em relação a isso, né? De alguém fazer uma piadinha, alguma coisa assim.
Então, ir para a academia não é um processo rápido para mim, é um processo que vai ser mais devagar e eu não sei quando que eu vou começar a ir, né? Mas de qualquer forma, eu tô tratando isso em mim para que seja um processo de forma rápida. E aí, é isso que eu tinha para falar para vocês. O autoconhecimento foi essencial para eu começar a ter um estilo de vida mais saudável, me identificar de uma forma mais amorosa com a alimentação saudável foi essencial. Ressentimentos que eu tinha, curá-los foi essencial para mim. E agora eu tô cuidando muito referente a exercícios físicos, né? Tentar entender, dar consciência a mim mesmo do quanto é importante e criar motivação para isso também, mas também criar disciplina, porque quando a motivação vai embora, precisa ter disciplina para continuar. Esse ainda está sendo um desafio para mim, eu confesso para vocês. E aí, vamos à notícia ruim para depois eu dar a notícia boa para vocês. A notícia ruim, que é uma situação que eu não posso ignorar, é o fato de que antes eu estava pré-diabética e agora eu estou diabética, infelizmente. Então, eu vim oscilando na alimentação, né? Uma hora eu tô tranquila, como saudável, mas tem momentos que eu tenho gatilhos de alguma coisa e me cria uma compulsão alimentar. E a compulsão alimentar, ela faz a gente comer descontroladamente, né? Tentando suprir alguma coisa aqui dentro. Então eu tive vários, né? E passei um período de tranquilidade. E quando eu fui na médica, que ela me disse que eu estava diabética, ao invés de eu continuar com a alimentação saudável, eu fui sentindo muito mal, foi me gerando tristeza, desânimo, pensamentos negativos sobre o meu futuro, se eu iria conseguir contornar essa situação da diabetes ou não. E aí veio a compulsão e eu acabei comendo desenfreadamente, né? E a compulsão alimentar, ela é um problema que precisa ser muito bem analisado. Não pode fingir que não está acontecendo, é isso que eu quero dizer, né? E isso foi difícil, então eu vejo que o reflexo dessa minha compulsão me levou à diabetes, infelizmente, né? Então, estamos aí nos medicando. Eu tomo de manhã e tomo à noite por uma semana. E depois eu vou estar tomando no horário de almoço também, recomendação da endocrinologista. E aí eu preciso mudar minha alimentação, mas eu não desisti de cuidar de mim. Então eu tenho o retorno, né, com a nutricionista e nós vamos juntas, né, ver um plano aí para poder contornar a situação. E agora eu vou pegar um caderninho aqui. Esse caderninho é o meu registro de pesos e medidas. E, gente, apesar de eu estar com diabetes, eu fiquei feliz de ver que a minha evolução, né, deu uma bela de uma melhorada. Eu sempre tive um pouco de precaução de falar o meu peso aqui pra vocês, mas eu vou falar, tá? Eu quero falar pra vocês que eu já cheguei, eu não peso mais esse peso hoje. Eu já cheguei aos 165 quilos, né? Quando eu cheguei a esse peso foi um grande susto para mim e eu vi que realmente eu tinha deixado de me cuidar, né? E que eu precisava mudar essa situação. E aí eu quero mostrar um registro para vocês de fevereiro desse ano. Eu não tenho do ano passado porque eu nem anotava. E aí, no dia 20 de fevereiro, eu estava com 159,700. É bastante peso, infelizmente, né? Eu coloquei as minhas medidas de busto, de coxa, cintura, quadril, né? E tá aqui, depois eu vou falar pra vocês, tá? No dia 21 de maio, que eu me pesei, eu estava com 157.
já diminuiu um pouco. E aí, nesse meio tempo, quando eu contei para vocês, lembra? Tem um vídeo anterior que eu contei que em questão de 2 dias eu engordei uma quantidade de quilos enorme, que foi uma compulsão que eu tive. Eu tinha ido na endocrinologista, 2 dias depois eu tinha ido na nutricionista, pesei e descobri que, nossa, tinha engordado muito. E aí, nesse peso de 157, né, que já é numa outra data, não me lembro quando eu tive esse episódio de compulsão, tá? Por isso que eu não lembro, assim. Mas eu marquei aqui, peso 157, medidas não registradas, eu não registrei, né? E ok. Então, no dia 26 de julho, eu retornei na endocrinologista e eu estava com 155,400. Então, de fevereiro para cá, mesmo que eu dei aquela engordada e depois eu voltei a perder peso, foi em torno aí de uns, acho que 4,3 kg que eu perdi de peso. E aí eu quero falar para vocês a respeito da medida, porque eu só tenho então a medida de fevereiro e a de julho, né? Então meu busto era de 150 centímetros e hoje eu estou com ele na quantidade de 149, diminuiu 1 centímetro. A coxa foi a que eu mais perdi na circunferência, que antes ela era 92 e agora eu estou com 86. Então, pode ser considerado uma vitória, né? O meu quadril, que era de 161 centímetros, ele foi para 153. Agora, a minha cintura é que eu realmente não entendi o que aconteceu, né? Tô falando aqui da área da barriga, né? A cintura, 138 centímetros, era o que eu tinha lá em fevereiro. E hoje eu estou com 147, né? Então, aumentou. E aí, enfim, temos essa situação, né? Vou ter retorno com a nutricionista na semana que vem. Então, eu espero que eu possa ter perdido mais algumas gramas aí nesses dias, né? E é nesse ponto que eu tô me ancorando, né? Que eu tô criando uma motivação para continuar nesse processo. Porque se eu ficasse olhando somente para diabetes, não surtiria efeito nenhum para mim. Talvez eu regrediria, me entregaria à situação. Mas quando eu olho que em fevereiro eu tava com 159,700, mas agora, 26 de julho, que foi uns dias atrás, eu tô com 155,400, então eu tive uma evolução aí na perca de peso, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Mais do que compartilhar esse processo do emagrecimento com vocês, é um registro para mim também, né? Eu gosto muito de ver, assim, que antes eu tinha um pensamento, agora eu tenho outro. Antes eu tinha um nível de maturidade, agora eu tenho outro, né? Então, compartilhar isso aqui no canal é importante. Ainda que eu esteja expondo demais, ainda que eu sei que exista haters, mas eu me apego às pessoas que estão aí nesse processo também, né? Que querem saber como é que é esse processo. Porque hoje a gente vê muita pessoa assim que ela já passou por essa situação e aí ela fala, como eu perdi 10 quilos, como eu perdi 30 quilos, mas ela não falou os pensamentos que ela teve, os sentimentos que ela teve, como que ela conseguiu contornar, né, essa situação. Então, eu faço esse vídeo justamente para mostrar para vocês, né, o que foi que eu senti, o que foi que eu pensei, o que estava por trás da minha compulsão alimentar, né? O que eu fiz para melhorar um pouco aqui a minha mente e seguir nesse processo. Foi o autoconhecimento, a cura do ressentimento. Então esse vídeo ele foi mais para isso. Nesse vídeo não mostro alimentação, não mostro exercícios. Eu vim aqui somente para falar para vocês porque
Nesses 30 dias que eu fiquei longe do canal, foi completamente intencional. Eu queria muito olhar para dentro de mim, sabe? Entender o que estava acontecendo aqui comigo. E foi baseado nos sentimentos que eu tive, nos pensamentos, nos conhecimentos que eu fui adquirindo, é que eu resolvi voltar aqui para dar o feedback para vocês, tá? E eu não sei quando vai ter outro vídeo aqui no canal, porque eu quero ter o cuidado de me cuidar também, mas de poder passar alguma coisa de forma mais consciente aqui para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, né? Não foca no tempo aí que tá demorando para eu postar vídeo, tá? Mas eu quero te convidar, se inscreva aqui no canal e deixa um comentário para mim, uma curtida, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!